Saudações a todos vocês. Bom dia. Nós vamos começar essa interação abordando o conceito que vocês chamam de ponto zero. O momento de poder absoluto, o instante em que vocês têm a capacidade de redefinir completamente a trajetória da sua experiência de vida. Vocês frequentemente se encontram no que chamam de uma realidade ruim, uma circunstância desagradável, e sentem que estão presos em uma correnteza, arrastados pelo peso do passado e pela inércia dos eventos. Nós estamos aqui para lembrar a vocês, através da física e da mecânica da consciência, que essa correnteza é uma ilusão. Vocês podem resetar a sua realidade instantaneamente, e nós vamos explicar exatamente como isso funciona, passo a passo, desmontando as engrenagens da sua percepção. Primeiro, vamos estabelecer a definição mecânica do ponto zero. O ponto zero é o agora. Mas não o agora como vocês costumam pensar, como um momento imprensado entre o ontem e o amanhã. O ponto zero é o entendimento visceral de que o passado não cria o futuro. O agora cria o passado. E o agora cria o futuro. Vocês estão acostumados a pensar em linearidade, como um trem em um trilho. Se o trem saiu da estação A e passou pela estação B, vocês acreditam, por lógica linear, que ele deve obrigatoriamente chegar à estação C. Mas a consciência não é um trem. A consciência é um teletransportador. A cada bilionésimo de segundo, vocês estão literalmente piscando para dentro e para fora da existência. Vocês não são objetos sólidos e contínuos. Vocês são eventos vibracionais. Vocês se reconstroem bilhões de vezes por segundo. O que isso significa? Significa que a pessoa que começou a ouvir esta frase não é, fisicamente e energeticamente, a mesma pessoa que está terminando de ouvir esta frase. Vocês são uma nova versão. O problema, e a razão pela qual vocês sentem que estão presos em uma realidade ruim, é que vocês usam o seu livre-arbítrio para recriar a mesma versão de si mesmos repetidamente, baseados na memória do segundo anterior. Vocês olham para o momento anterior, veem uma dificuldade e dizem para si mesmos: bem, como isso estava lá há um segundo, deve estar aqui agora também. Vocês usam a memória como um modelo de construção para o presente. O ponto zero é a habilidade de parar esse processo de cópia automática. É a habilidade de olhar para o agora como uma lousa em branco, independente do que aconteceu há 10 anos ou há 10 segundos. Para aplicar isso, precisamos revisitar a nossa fórmula, mas com um foco específico na neutralização da carga negativa. A fórmula diz: haja na sua maior empolgação, a cada momento, o máximo que puder, sem nenhuma insistência no resultado. Quando vocês estão em uma realidade ruim, digamos, uma crise financeira ou um conflito emocional, a ideia de agir na empolgação parece distante ou impossível para a mente física. A mente física diz: como posso estar empolgado se tudo está desmoronando? Aqui está o segredo do ponto zero. A empolgação não precisa ser um salto de alegria. Em uma crise, a maior empolgação disponível pode ser simplesmente a sensação de paz. Pode ser a escolha de sentar e respirar por 5 minutos em vez de entrar em pânico. Essa escolha, por mais simples que pareça, é a frequência da empolgação relativa àquele momento. Ao escolher a ação mais calmante ou mais equilibrada disponível, vocês cortam o ciclo de feedback negativo. Vamos aprofundar a mecânica da mente física versus a mente superior, nesse contexto de reset. A sua mente física é projetada para perceber o que já aconteceu. Ela é um gravador de realidade. Ela olha para fora, vê a circunstância e diz: isso é real. A mente superior, por outro lado, é o projetor da realidade. Ela opera em uma frequência de possibilidades. O conflito surge quando a mente física tenta controlar o futuro baseada nos dados limitados do passado. Quando vocês estão em uma realidade ruim, o que realmente está acontecendo é que a mente física está agarrada a uma crença negativa e está insistindo que essa crença é a única verdade.
Eu não tenho dinheiro. Eu estou doente. Eu estou sozinho. Essas afirmações são mantras de perpetuação. Para resetar, vocês precisam entrar no ponto zero, que é o estado de neutralidade. Vocês devem olhar para a circunstância e dizer: isso não tem significado intrínseco. Isso é fundamental. Nada na realidade física tem um significado embutido. Nada. Uma conta atrasada é apenas papel com tinta ou pixels na tela. O significado de falta, fracasso ou medo é inteiramente adicionado por vocês. E a física da realidade dita que o efeito que vocês extraem de uma situação é determinado matematicamente pelo significado que vocês atribuem a ela. Se vocês atribuem um significado negativo, vocês terão um efeito negativo. Se vocês conseguirem, no ponto zero, atribuir um significado positivo ou, no mínimo, neutro, a realidade deve mudar para refletir essa nova definição. Não é uma questão de se vai mudar, é uma lei da física. O espelho não pode sorrir se vocês não sorrirem primeiro. Vamos usar uma metáfora visual para ajudar o seu entendimento. Imaginem que vocês estão ouvindo um rádio. Vocês estão sintonizados em uma estação que toca música de terror, notícias ruins e ruído estático. Essa é a sua realidade ruim. Vocês não gostam do que ouvem. A maioria de vocês tenta mudar a música gritando com o rádio. Vocês tentam consertar o rádio, abrir o rádio, bater no rádio. Isso é o que vocês fazem quando tentam manipular as circunstâncias externas sem mudar a sua vibração. É exaustivo e inútil. O ponto zero é o momento em que a sua mão toca o botão de sintonia. Nesse instante, vocês não estão na estação velha e nem na estação nova. Vocês estão no espaço entre as frequências. Para mudar a estação, vocês precisam parar de prestar atenção na estática. Vocês precisam virar o botão. Girar o botão, na sua consciência, significa mudar a sua perspectiva e a sua definição do que está acontecendo. Vocês perguntam: mas Bashar, como eu mudo a definição se a situação parece tão real e ameaçadora? Vocês usam o que chamamos de bilhete de permissão. Um bilhete de permissão é qualquer ferramenta, ritual ou técnica que vocês usam para convencer a sua mente física de que é seguro mudar. Pode ser uma meditação, pode ser uma caminhada, pode ser escrever em um papel e queimá-lo. O ritual não tem poder. Vocês têm o poder. Mas se vocês acreditam que o ritual funciona, ele funciona, pois ele lhes dá permissão para soltar a velha crença. Se vocês estão em pânico, o reset instantâneo pode ser feito através da respiração. A respiração é um bilhete de permissão biológico. Quando vocês alteram o ritmo da respiração, vocês enviam um sinal para o cérebro físico de que o perigo passou. Isso cria uma janela de oportunidade, um ponto zero, onde vocês podem inserir uma nova crença. Nesse momento de pausa, façam a seguinte pergunta lógica para si mesmos: acreditar que essa situação é terrível está me ajudando a mudá-la? A resposta lógica é sempre não. A culpa, o medo e a ansiedade paralisam a inteligência da mente superior. Eles baixam a sua frequência para um nível onde a solução não existe. A solução para um problema nunca está na mesma frequência do problema. A solução está sempre em uma frequência mais alta. Para acessar a solução, vocês têm que sair da frequência do problema. Vocês têm que parar de focar no problema. Isso nos leva ao conceito das realidades paralelas. Lembrem-se, vocês mudam de terra bilhões de vezes por segundo. Se vocês estão vivendo uma situação ruim agora, entendam que essa situação é apenas um quadro no rolo do filme. O próximo quadro não precisa ter a ver com o anterior. Se vocês continuam vivendo a situação ruim dia após dia, é apenas porque vocês estão, por hábito, selecionando o mesmo quadro repetidamente. O segredo para o reset instantâneo é a total aceitação do momento presente. Isso parece paradoxal para muitos de vocês. Vocês pensam: se eu aceitar essa realidade ruim, eu vou ficar preso nela. Nós dizemos o contrário. O que vocês resistem,
persiste. O que vocês aceitam, vocês transformam. Por quê? Porque a resistência é um foco forte. Se vocês estão empurrando contra algo, vocês estão focados naquilo. Vocês estão dando energia para aquilo. Vocês estão dizendo ao universo, eu não quero isso. E o universo, que é uma máquina de inclusão e não de exclusão, ouve apenas isso, 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 e lhes dá mais disso. Para resetar, vocês devem olhar para a situação indesejada e dizer, tudo bem, isso é o que está acontecendo agora. Eu aceito que eu criei isso através das minhas crenças antigas. Eu não me julgo por isso. Mas agora, eu escolho diferente. Essa aceitação neutra remove a cola que prende vocês àquela realidade. Vocês param de alimentar a ilusão com a sua energia emocional. Agora, vamos falar sobre a terceira parte da fórmula. Sem insistência no resultado. Isso é crucial para o reset. Muitas vezes, vocês tentam mudar a vibração apenas para mudar a circunstância externa. Vocês dizem, ok, Bashar, eu vou ficar positivo para que o meu dinheiro volte. Isso não é ficar positivo. Isso é manipulação. Isso é esperar. Isso é insistência. E isso anula o processo. Vocês devem mudar o seu estado de ser, porque preferem se sentir bem do que se sentir mal. Ponto final. A circunstância externa é irrelevante. Se vocês conseguirem ser felizes e tranquilos, mesmo que a realidade externa ainda pareça um caos, então vocês dominaram o espelho. E, paradoxalmente, é nesse momento que a realidade externa muda rapidamente. Mas ela só muda quando vocês não precisam mais que ela mude para se sentirem bem. Isso é o que significa ser o criador da sua realidade, e não a vítima. A vítima espera que o mundo mude para que ela possa sorrir. O Criador sorri e sabe que o mundo deve refletir esse sorriso, mais cedo ou mais tarde, porque é apenas um reflexo. Vamos a um exemplo prático de aplicação do ponto zero. Imaginem que vocês receberam uma notícia ruim no trabalho. O projeto foi cancelado ou houve uma crítica severa. A reação automática é contração, defesa, medo do futuro. Esse é o momento de aplicar o reset. Primeiro passo, parem. Parem fisicamente se puderem. Respirem. Crie o espaço. Segundo passo, reconheçam a emoção. Não a reprimam. Digam, eu estou sentindo medo. Tudo bem sentir medo. O medo é apenas uma reação a uma crença. Terceiro passo, identifiquem a crença. Por que estou com medo? Porque acredito que se esse projeto falhar, eu não sou valioso, ou vou perder meu sustento. Quarto passo, desafiem a crença. Isso é verdade absoluta? Não. Existem pessoas que perderam projetos e encontraram coisas melhores? Sim. Então não é uma verdade absoluta. Quinto passo, redefinam. Entrem no ponto zero. Escolham uma nova definição. Por exemplo, isso não é um fracasso. Isso é um redirecionamento. A minha mente superior fechou essa porta porque há uma porta maior aberta que eu não estava vendo. Eu escolho ficar curioso em vez de ficar com medo. No momento em que vocês trocam medo por curiosidade, a frequência muda. A química do corpo muda. Vocês saíram da realidade do fracasso e entraram na realidade da novidade. Vocês resetaram o jogo. A partir desse estado de curiosidade, vocês vão tomar ações diferentes, falar coisas diferentes e notar oportunidades diferentes. Lembrem-se, as circunstâncias não importam. Apenas o seu estado de ser importa. Vocês podem estar na prisão e serem livres em sua mente, e eventualmente a realidade física terá que refletir essa liberdade, de uma forma ou de outra. Vocês podem estar em um palácio e estarem presos em sua mente, e o palácio se tornará uma prisão. O ambiente físico é apenas um cenário cenográfico. Vocês são os atores e os roteiristas. Vocês duvidam do seu poder, porque foram ensinados a acreditar que o mundo físico é duro, fixo e difícil de mudar. Isso é apenas uma crença. A realidade física é tão maleável quanto a água.
Ela parece sólida porque vocês a congelaram com as suas crenças de limitação. O calor da sua empolgação e a fluidez da sua confiança derretem o gelo. Para os próximos dias, sugerimos um pequeno exercício de checagem de realidade. Coloquem um alarme no seu dispositivo para tocar 3 ou 4 vezes ao dia. Quando o alarme tocar, parem o que estiverem fazendo e perguntem a si mesmos: qual é a realidade que estou definindo agora? Estou reagindo ao passado ou estou criando o presente? Se perceberem que estão no piloto automático da negatividade, façam o reset. Respirem, sorriam e escolham a empolgação mais simples disponível. Pode ser tomar um chá. Pode ser olhar pela janela. Apenas mudem a frequência. Com a prática, vocês verão que o tempo que vocês passam presos em realidades ruins diminuirá drasticamente. Vocês começarão a viver no ponto zero permanentemente, onde a vida se torna uma série fluida de momentos presentes, cada um cheio de potencial, cada um uma nova aventura. Vocês deixarão de sobreviver e começarão a viver. Nós lembramos a vocês. Vocês são seres eternos, indestrutíveis, jogando um jogo de esquecimento e lembrança. O jogo é desenhado para ser desafiador, sim, mas nunca foi desenhado para ser sofrido. O sofrimento é a resistência ao fluxo natural do seu eu superior. Soltem os remos. O rio sabe para onde está indo. O rio está indo para o oceano da sua maior realização. Confiem na correnteza. Nós agradecemos a vocês por nos permitirem compartilhar essas perspectivas. Usem o ponto zero. Sejam os donos da sua percepção. Boa vida a todos vocês.